Estamos com mais um Comex Sem Fronteira, na segunda temporada, e recebendo hoje, mais uma vez, um convidado especial. E esse veio especialmente para o nosso podcast hoje, né, Fernando? Com certeza. Fernando, eu queria que antes de a gente começar, você contasse um pouquinho da sua história, se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece ainda. A gente já se conhece aqui a Vixtra há algum tempo, já conheço o trabalho de vocês e conheço um pouquinho da sua história já. Mas conta para o pessoal de casa um pouquinho sobre você. Sobre você. Olá a todos. Primeiro, obrigado, obrigado Cris, obrigado todo o time Acron pelo convite. Eu sou o Fernando, eu tenho uma trajetória profissional que passa por 4 anos em bancos. Eu trabalhei 1 ano no Bank of China e 3 anos no Itaú. Depois disso, morei na China por 3 anos. Meu interesse por China começou na faculdade, onde eu morei por 6 meses. Mas quando eu saí do Itaú, resolvi voltar para a China para ter uma experiência mais densa, uma experiência maior na China. E foi densa, né? Foi. E fiquei lá por 3 anos, onde eu fiz um mestrado em economia chinesa. E trabalhei na Invest São Paulo lá, que é o escritório que o Dória abriu em Xangai. Sim. E lá eu comecei a entrar no mundo de Comex, e nesse mundo Brasil-China. Voltei para o Brasil em 2021 e aí eu entrei na Vixtra em janeiro de 2022, no 4º mês de Vixtra. Então estou lá desde o começo e hoje a Vixtra tem 3 anos e pouco. E é bem legal ver todo esse crescimento, essa história da empresa. Legal. E uma curiosidade, né? Você fala mandarim, né? Porque a Fala. maior parte dos brasileiros vai para lá, fala inglês, se vira, mas a gente sabe que em alguns lugares da China não é tão comum falar inglês, né? Exatamente. Você se preparou ou você aprendeu lá? Eu aprendi lá. Primeira vez que eu fui foi com 22 anos, eu só sabia falar inglês. Uhum. E passei por todos os perrengues imagináveis. Conta um pra gente, vai. Eu cheguei num restaurante e a primeira frase que eu aprendi foi: eu quero sem pimenta. Porque lá é tudo apimentado e a pimenta não é tão óbvia, não é vermelha, não é vinho, sei lá, é verde, pode ser roxa a pimenta, pode ser amarela. E aí eu cheguei pro cardápio, era um restaurante em Pequim que só tinha menu em mandarim, tá? Eu falei, olhei pro garçom e falei, pular? Aí ele, pular. Goiás pular, pular. Eu achei que eu tinha pedido, eu só falei, sem pimenta, sem pimenta, sem pimenta, sem pimenta. Eu tava jantando sozinho esse dia, tava vendo um jogo do campeonato chinês e tal. Aí o tempo vai passando, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Aí eu resolvi questionar, e aí? Cadê meu pedido, né? Aí eu não sabia falar chinês, e aí chamaram um chinês dentro da cozinha que sabia um pouco de inglês. Ele olhou pra mim e falou assim, you haven't ordered, you didn't order any food. E aí... Então, um dos primeiros perrengues que eu passei lá foi esse. Assim. Achei que tinha pedido, não tinha. Ótimo. Então é essencial, inclusive, para poder comer, né? Alguma Exato. coisa. Aí a gente nem entra nas outras questões que são engraçadas, que algumas pessoas têm, a questão cultural. Uhum. Mas realmente a língua é um fator bem interessante. Sim, é uma barreira. É uma barreira. E, Fernando, vamos falar um pouquinho sobre o que é o nosso tema principal hoje, o fluxo de caixa da importação. Todo mundo sabe que o fluxo de caixa, como nós já comentamos, é importantíssimo no planejamento de qualquer empresa. Mas na importação ele pega mais. Porque normalmente a gente compra tudo antecipado, né? A gente paga 20%, 30%, 50% para começar a produzir. E depois, quando o produto fica pronto, você termina de pagar o restante, no que a gente chama de valor FOB, que é o valor lá na China do produto ainda. E aí, então, é que vai embarcar, seja no marítimo, seja no aéreo. E se for no marítimo, aí a gente já começa toda uma questão, né? De tempo para chegar aqui, ou seja, depois vai chegar aqui, você tem que pagar antecipado os impostos, só depois você vai produzir, só depois você vai vender, e só depois você vai começar a faturar e ainda com prazo. Então, essa é uma situação que muitos importadores me procuram, muitas vezes, querendo saber como sair, né? E a gente sabe de algumas possibilidades, temos alguns programas que eu vou te pedir até para citar alguns. Mas nem sempre é tão simples, não. Nem sempre toda empresa consegue ter acesso a essas linhas de créditos e, dependendo do produto, também não consegue. Queria que você contasse um pouquinho desse dia a dia, porque eu sei que você tem muito a acrescentar e a contar para o pessoal de casa. Como as dificuldades, quais são os pontos mais que você entende como mais difíceis para o importador? Perfeito, Cris. Como você bem disse,
a primeira dor financeira do importador é o pagamento antecipado. Como a cada 4 coisas que o Brasil importa, uma vem da China, 25%, e os chineses têm essa cultura de pedir pagamentos antecipados, né? Sim. 30% para produzir, 70% para embarcar, ou outras negociações comerciais, já começa aí o problema do importador. Ele paga na frente, a mercadoria tem que viajar, mas junto com isso entra outro problema que muitas vezes um médio importador ou pequeno importador vende para um player maior no Brasil que espreme esse em prazo. Então, vende para uma empresa maior que paga em 90 dias, paga em 6 meses. E o importador pagando ali, não vendo a cor do dinheiro, né, em todo esse fluxo. Outro problema bem comum dos importadores é a flutuação cambial. Nesse cenário incerto que o dólar está hoje, esse ano o dólar subiu quase 20%, né? Começou o ano, estava 4,80. Então, a variação cambial é um problema também que os importadores sofrem. Outro problema é a nacionalização. Tem muitos produtos que é mais caro você nacionalizar o produto do que o próprio custo FOB dele. Sim, ainda mais se tiver dumping, né? Exatamente. Ainda mais se tiver taxa anti-dumping, tudo isso. E outra questão que, nesse cenário que a gente está de várias mini-guerras eclodindo, né? Rússia-Ucrânia, Israel-Hamas e outras questões, o frete está muito volátil, né? Na verdade, desde a pandemia, né? Começou isso na pandemia, mas o frete está muito volátil e isso impacta também os importadores. Então, é um dia a dia duro, é um dia a dia financeiro bem difícil dos importadores. Nós sabemos, acompanhamos muito de perto tudo isso. E exatamente, esse é um dos motivos principais de você estar aqui hoje, né? Para a gente conversar e trazer um pouquinho de mais luz e de possibilidades para os nossos importadores, que são guerreiros. Como todos os empresários no Brasil são guerreiros, né? Com certeza. E a gente já vai pular um pouquinho. Eu queria te pedir para citar. A gente sabe que tem algumas linhas de créditos, que elas são a maioria do Banco do Brasil, né? Que vem para ajudar na importação de máquinas, bens em geral. Conta para a gente um pouquinho sobre essas questões. O que você entende como importante para contar para o público? Existem muitas linhas de crédito, mas vamos pegar as principais, para eles entenderem um pouquinho da diferença e da dificuldade ou da facilidade de cada um. Vamos. Depois a gente vai chegar numa outra solução que eu quero te perguntar. Perfeito. Bom, sobre as linhas de crédito para importadores, a mais conhecida, que existe no mercado brasileiro há mais tempo, é o FINIMP, que é o financiamento a importações. O FINIMP, ele traz alguns desafios para uma empresa de médio porte, né? O primeiro é que os bancos não entendem muito bem o mundo de comércio exterior, o mundo de Comex. Não entende. O banco entende o fluxo de recebíveis da empresa, os salários da empresa, financiar a frota de veículos da empresa. Toda a operação da empresa é embutida ali no banco, mas Comex não entende porque o Comex é complexo em si, né? Envolve importador e exportador, envolve armador, agente de carga, despachante aduaneiro, trading, muitas vezes risco logístico, risco interpaíses, tributário, várias questões. Vários incoterms, né? Vários incoterms diferentes. E quando os bancos concedem essas linhas de FINIMP a boas taxas e boas condições, eles priorizam os grandes. As empresas grandes do Brasil. E o médio, quando consegue essas linhas, é atrelado a garantias, como duplicatas, como aplicações financeiras, imóveis tanto pessoais dos sócios como operacionais das empresas. Então, é uma dificuldade que eles têm de obter essa linha mais tradicional dos bancos, que é o FINIMP. E caso de endividamento bancário, inclusive, né? Também é uma linha bancarizada, um pouco mais rígida, né? Menos flexível. Então, é uma linha que impacta o Bacen dos clientes, né? Uma linha bancária, então é considerado endividamento bancário no Sisbacen. É uma linha que, vamos supor que o importador ele contratou um FINIMP de 180 dias. Por algum motivo, ele tem que quitar em 120 dias. O banco vai cobrar uma multa por isso, porque eles têm que cumprir a regra de Basileia 3 lá, de alocação de recursos, e penalizam o importador. Mesmo que, no caso, se ele pagar antes, ele é penalizado. Exatamente. Por causa de um descasamento de tesouraria. E o FINIMP também tem a questão da contratação do hedge ou não. Né? O hedge é um mecanismo de proteção cambial que você, incluindo no seu FINIMP, vai custar mais ou menos o custo Selic.
mas também é Eu ia te perguntar qual que é a taxa, mais ou menos. Tá 11,25 ao ano. 11,25 ao ano e mudando sempre, né? Sim, previsão de chegar em 14% em março do ano que vem. Uau. No cenário de alta da Selic. A gente já vem com essa tendência desde o começo desse ano, né? De alta da Selic. E tem se concretizado todas as previsões de aumento. Sim. Agora, inclusive, outros fatores que influenciam diretamente, como a gente falou agora há pouquinho, da flutuação cambial, tudo isso acaba influenciando, no fim. E a gente falou sobre Finimp. Mais algum que você gostaria de colocar para o pessoal, para eles entenderem um pouquinho das linhas de crédito bancárias para importação? Tem uma linha bancária que chama LC ou SBLC, né? Que é a Letter of Credit ou a Standby Letter of Credit. Na verdade, ela funciona como se fosse uma fiança, uma fiança em moeda internacional, né? Então, o exportador, né? Ele vai falar assim, eu vou vender para XPTO importadora, mas eu não confio na XPTO importadora. Então, eu preciso que a XPTO importadora emita uma LC, né? Uma fiança internacional, uma Letter of Credit, com um banco de primeira linha para eu conseguir vender para essa XPTO importadora, né? Para uma importadora de médio porte que o exportador, porventura, não confia porque não conhece a empresa. Então, essa operação funciona equivalente a uma fiança, mas em moeda estrangeira. E é uma garantia de que se o importador não pagar o exportador, o banco que assumiu esse risco paga mediante um pagamento de uma taxa do importador. E tem uma outra linha que chama 4131, que é um capital de giro em moeda internacional. Mas diferente do Finimp, que o Finimp é exclusivamente para importadores, porque para você contratar um Finimp no banco, você tem que apresentar o BL, o conhecimento de embarque, né? O Bill of Lading. Na 4131 é simplesmente um capital de giro em outra moeda. Então você não necessariamente precisa ser um importador para obter essa linha, mas muitas empresas importadoras optam pela 4131, mas entra naquele mesmo problema de os bancos priorizarem as grandes, né? Com condições boas. Principalmente porque aí a gente está falando de bancos internacionais, né? Que vão investir o seu dinheiro. Então, eles querem ter... Ou é um segmento que lhes interessa muito, ou a empresa que já é consolidada, para eles terem uma garantia maior da devolução do dinheiro. Exatamente. São boas essas linhas, mas elas realmente não são fáceis para os médios, quanto mais para os pequenos. Exatamente. São normalmente as multinacionais ou outras empresas que conseguem essas linhas. Interessante, mas todas elas cai também naquela situação que a gente conversou agora há pouquinho, que ele aparece no Bacen, ele causa, não, menos a de bancos internacionais, né? Mas as outras todas caem na questão de aparecer no Bacen, e não é o problema de aparecer no Bacen, é que algumas empresas não querem ter endividamento bancário, não querem aparecer com endividamento bancário, seja por N motivos, ou porque vai participar de algum tipo de bid ou de licitação, ou outros motivos que vêm de acordo com a política econômica da empresa, né? E aí muitas acabam não pegando essa situação, mesmo podendo, por causa dessa questão do endividamento bancário, né, que eles levam muito a sério. Algumas empresas não admitem que se tenha quando você vai participar de uma licitação ou de um bid, como a gente comentou. Então, acaba sendo, no final, depois, um problema ao invés de ser uma ajuda, né? Porque ele consegue importar, consegue o dinheiro, mas ele tem dificuldade de participar de algumas operações por causa disso. Mas eu sei que a gente tem hoje outras opções, né? A gente tem conversado muito, até depois a gente pode falar de algum caso interessante, de novas soluções que estão surgindo, né? As fintechs, como a Vixtra, têm trazido novas soluções. E acho que ela é bem interessante para a gente conversar um pouquinho hoje e explicar como que funciona. Porque ela é, vou dizer, mais popular, mais acessível para todos os empresários, né? Conta pra gente um pouquinho, Fernando, sobre esse tipo de solução financeira. Perfeito. Primeiro, Cris, eu vou dar um contexto de como a Vixtra surgiu, por que a Vixtra existe, né? E qual a dor que ela atende, né? A Vixtra, ela surgiu da Sertrading, né? A Sertrading é a segunda maior trading do Brasil, né? Então, a Vixtra é uma fintech de crédito para importação criada por importadores, né? Dos 3 fundadores, 2 têm mais de 15 anos de história na Sertrading. E quando eles trabalhavam lá, eles percebiam que os médios, né, importadores de médio porte,
tem muita dificuldade financeira. Sim. Porque não era o dia a dia deles, né? Porque a Ser Trading trata com grandes clientes, né? Como Ambev, Pão de Açúcar, esses clientes, as maiores empresas do Brasil. Mas a empresa média que bate na porta deles, eles tinham dificuldade na concessão de crédito. Uhum. E com isso, pelo fato de eles terem um background, né? Um histórico em Comex, eles criaram uma solução de crédito para importação digital. A gente tem uma plataforma digital e toda a nossa operação ocorre digitalmente. Mas é uma solução de crédito para importação completamente diferente do que tinha no mercado. Dessas linhas que eu comentei, Finimp, 4131, LC, que a grande inovação é a garantia. Como a gente nasceu do Comex, a gente usa como garantia a própria mercadoria sendo importada, a mercadoria em trânsito marítimo, que é o conhecimento de embarque. A própria mercadoria, ao invés de colocar um imóvel ou alguma outra coisa. Exatamente. Alguns bancos exigem que você tenha um investimento mais ou menos proporcional, né? Para poder te dar o financiamento. Nesse caso, é a própria mercadoria que é a garantia da empresa de receber. Exatamente, é o BL. O BL, mas é uma dúvida. O BL vem em nome do importador ou vem em nome da Vixtra, por exemplo? Então, a gente desenhou o fluxo da operação para não mudar em nada o fluxo de uma importação normal. Uhum. Então, a Vixtra não aparece na operação. É como se o exportador nem fica sabendo quem é a Vixtra. Porque Perfeito. Das 3 figuras legais do BL, né, do exportador, do consignatário e da parte a ser notificada, a Vixtra não aparece em nenhum. Uhum. A Vixtra também não aparece no SWIFT, porque a gente tem uma outra operação também que envolve um câmbio, né? Não aparecemos. Então, o fluxo continua normal, a gente só arranja capital para o importador, mas em termos de burocratizar o processo, não muda em nada o processo. Né? Na verdade, a gente veio para desburocratizar o processo. Interessante, eu gostei bastante da primeira vez, né, que a gente encontrou essa solução com vocês para um cliente nosso. Eu gostaria que depois a gente citasse alguns exemplos, porque eu posso trazer aqui também, mas tenho certeza que você vai poder trazer alguns casos bem interessantes para que as pessoas entendam realmente como isso pode ser inovador e trazer esse fôlego para o fluxo de caixa das empresas, né? Porque não é só porque falta o dinheiro, é porque você pode usar para outras coisas. Se eu não me engano, tem até uma modalidade de vocês que não fica vinculado a usar apenas para pagar a mercadoria. Você pode usar o fluxo de caixa para outras coisas também. Exatamente, Cris. A gente tem uma modalidade de crédito que é mais de 90% da nossa carteira de crédito, que chama crédito flex. Por que flex? Porque é um dinheiro flexível para o importador usar como bem entender. Como funciona, né? O importador teve um embarque da China, por exemplo, mas pode ser de qualquer país, Indonésia, Vietnã, qualquer país. Ele teve um embarque, ele envia para a gente o BL, a invoice desse embarque, e recebe na conta dele em reais, no dia seguinte, no máximo 80% do valor desse embarque. O que acontece quando esse embarque que originou o crédito chega no Brasil? O cliente tem que trocar por outro BL ou outros BLs que acabaram de embarcar. Para continuar validando o crédito dele. Exatamente. E esse momento da troca da garantia é até estratégico se ele quiser obter mais crédito. Então, se couber no limite de crédito dele, ele pode obter mais crédito. Então, a gente levanta esse recurso em reais para o cliente, que é um diferencial nosso, né? Versus outras linhas que são em dólares ou em euros. Ele usa como bem entender. Então, ele ganha capital de giro para a operação pode fechar novos câmbios para a operação dele, pode pagar nacionalização, pode pagar frete. Mas eu sempre dou esse exemplo esdrúxulo que ele pode pagar a festa da firma. Pode fazer o que quiser, despesas gerais. Para ser bem né, flexível mesmo. É um dinheiro livre em reais para ele, para dar fôlego na operação. E aí ele te pega o crédito em reais, você fecha a operação sempre com o câmbio do dia? Então, nessa operação, que é o crédito flex, não envolve um fechamento de câmbio. Então, a gente usa a Petax do Banco Central. Tá, é só para saber qual que era a referência, entendi. Isso. Você usa a Petax do dia. E quando ele for pagar, já fechou antes o valor em reais, ele vai pagar em reais, independente se o dólar subiu, como é o caso hoje em dia que tem subido. É quase que um hedge, né? Exatamente. É uma vantagem nossa que é em reais, né? Muito boa, inclusive, né? E as taxas? Isso também é como os outros bancos? Ou tem alguma diferenciação também? As taxas. A gente não tem várias taxas que os Finimps têm, que alguns FDICs têm, né? Que é uma opção além dos bancos, né?
Então, a gente não tem IOF crédito, nem IOF câmbio. Não tem IOF, Não ótimo. temos IOF, zero IOF sempre. Não temos IR também, né? Não, tem IR Imposto também. de renda, né? Porque essas duas taxas os FINIMPs têm, né? Eu sei. Tem um FINIMP que é o FINIMP direto que tem IR. E esse FINIMP não tem IOF, mas tem o FINIMP repasse que tem IOF e não tem IR. A gente nunca tem nenhuma das duas. A gente também não tem a TAC, que é uma taxa que muitos FDICs têm para desconto de duplicatas, também não temos. Não temos custo de abertura de conta, também não cobramos nada para fazer um SWIFT, por exemplo. Várias instituições cobram lá $30 por SWIFT, Sim. aqui a gente não cobra nada também. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. Então, temos várias vantagens aí em termos de taxa, né? O que a gente cobra é uma taxa de emissão da operação, da nota comercial, né? Que é nosso instrumento de financiamento é a nota comercial, que é uma operação regida pela CVM, né? Por isso Sim. que não é considerado endividamento bancário no Bacen. E a taxa hoje, Cris, está girando de 1,5% ao mês a 3% ao mês. Depende daí do tipo de produto, do tipo de empresa, do segmento, é isso? Depende de vários fatores. Eu diria que a nossa análise de crédito não é completamente igual a de uma instituição financeira tradicional, porque entra no score de crédito do cliente a qualidade da mercadoria, a qualidade do exportador do cliente. A gente analisa também se o NCM importado pelo nosso cliente é um NCM que o Brasil importa bastante, porque em caso de inadimplência, essa mercadoria tem mais liquidez, né? Então, entra no score de crédito o score da importação do cliente. E, claro, também entra toda a análise de rentabilidade, de alavancagem, que é a análise de balanço, DRE, também entra na conta. Então, por exemplo, vamos pegar um produto que o Brasil consome bastante. Bom, a maior parte do transporte no Brasil é em caminhões. Então, nós consumimos muitos pneus de caminhões e carros, enfim, pneus em geral. Então, esse seria um produto interessante. Exatamente. Conseguiria uma taxa provavelmente melhor. E é 1% da importação brasileira. É. O Brasil importa 3 bi de dólar de pneu. É muita coisa. É muita coisa, eu sei. A gente tem bastante cliente nesse segmento. E esse importador também é um dos que sofrem com o dia a dia, né? Porque é bem volátil o preço do pneu. Então, muitas vezes ele está lá, ele está comprando, ele está vendendo para as grandes redes, como você acabou de comentar. E depois ele está vendendo a prazo, tudo isso. E para ele repor o dinheiro e conseguir fazer a roda girar de fato, é bem complicado, né? Ele fica muito espremido. Muitas vezes ele fica lá, ele tem muito dinheiro em jogo, muita coisa faturando, mas ele está espremido, porque ele nada pode acontecer de diferente. Não pode dar um pouquinho mais de armazenagem, não pode... Nada, a gente não quer, né? É claro. Mas nada pode acontecer. A gente sabe que, na realidade, imprevistos acontecem, né? Exatamente. Sim. É um dia a dia difícil, né? Do importador de pneus. Dos importadores em geral, mas dos de pneu é um pouquinho mais apertada, digamos assim, né? E entra mais imposto aqui, menos imposto ali, e é o dia a dia, né? Além de todas as nossas possibilidades, né, de termos imprevistos, que nem sempre acontecem, graças a Deus, na verdade, bem pouco, né, os imprevistos, mas a gente está sujeito às variações cambiais, a uma série de situações que, quando a operação está muito apertada, o seu fluxo está muito apertado, qualquer pequena variação pode colocar em risco a vida dessa empresa. E vários empregos e tudo mais o que ela gera, né? Então, é muito interessante essa solução que você traz para os importadores. Você estava falando de uma outra também. Essa que você falou agora, ele já embarcou, a mercadoria está em mar, por exemplo, porque o aéreo não vai dar nem tempo, né? Então, ele já está em mar, ele está vindo, e aí a empresa vai trocando ou não esses BLs. Se ela optar por não trocar, daí ela quita no momento que a mercadoria chega no Brasil, é isso? Exatamente. A gente, se a empresa não tiver BL para trocar, a gente até tem um plano B aqui, que é aceitar duplicatas como garantia. Para apagar um incêndio, vamos supor que a empresa vai ter um embarque daqui 15 dias, a gente consegue compor o lastro da operação com duplicatas, né, como garantia, como plano B. Mas o nosso mundo ideal é importação marítima e tempo de trânsito longo, né? Por isso que eu sempre falo que esse exemplo ilustra bem, né, o que não pode
o que não pode vir para a Vixtra, por exemplo, é salmão do Chile. Por 2 motivos, né? Porque salmão é um produto perecível e Chile é muito perto. Não dá nem tempo. Até se for marítimo do Chile, né? Contorna ali o Ushuaia, chega, mas é muito pouco tempo, né? Então, o nosso mundo ideal é a Ásia, mas claro, Ásia, Oceania, África, Europa e América do Norte, importações marítimas e recorrentes de produtos com liquidez, né? Produtos que sejam mais comoditizados, né? Mais padronizados e menos customizados, são super aderentes à nossa operação. Você fala sobre o customizado porque tem alguns produtos, alguns itens que só uma determinada empresa praticamente vai conseguir consumir, porque foi, digamos assim, veio com a sua marca, veio com a marca da Acron, veio escrito lá Acron. Eu sei que a gente tem muitos clientes que nos gostam muito, mas não vão comprar o produto que vai estar escrito lá Acron para eles utilizarem na empresa deles. É mais ou menos isso? Exatamente. Imagina um container de botão da Calvin Klein. Vai ser ruim pra gente. A gente só vai vender para Calvin Klein, para os CDs, né, o centro de distribuição da Calvin Klein no Brasil. Mas um botão, simplesmente um botão padrão de jeans, é melhor. Com certeza. Um botão com marca, né? Tem N possibilidades de venda. Exato. Interessante. E me fala agora um pouquinho, voltando, aquele que que você falou de um outro que é antes do BL ser emitido. Qual que é essa linha de crédito? E como que ela funciona? Perfeito. Então, o primeiro modelo que eu expliquei chama Crédito Flex e ele nasce pós-embarque. Correto. O cliente teve o embarque, envia para a gente, recebe o crédito no dia seguinte e vai trocando BLs. O outro modelo que a gente tem, que na verdade foi o primeiro modelo de crédito da Vixtra, em 2022 a gente só operava com esse modelo, mas a gente foi percebendo no dia a dia que precisava mudar o modelo, que não era o modelo mais atraente para os clientes, mas a gente ainda tem esse produto, que é útil em algumas situações, mas principalmente quando os clientes não têm prazo com os exportadores. Então, vamos supor que, para ficar simples o exemplo, vamos supor que o cliente tem que pagar $100 mil 100% antecipado, porque ele acabou de desenvolver um fornecedor novo na Tailândia, vamos supor. Sim, acontece muito. Acontece. E como eu aprovei para esse cliente 80% de financiamento. De $100 mil, 80 mil. 80 mil. O primeiro passo, essa operação a gente chama de crédito pré-embarque. E tem algumas camadas operacionais a mais do que o crédito flex. Por isso que o nosso cliente, a maioria dos nossos clientes, né, marítimo recorrente, ele acaba preferindo flex, porque é mais simples de operacionalizar. Depois da minha explicação vai ficar claro, mas no crédito pré, o primeiro passo é o cliente enviar a invoice. Porque a nossa operação nasce sem garantia, a gente nasce antes do embarque. É isso que eu ia te perguntar. Exato. Então a gente tem que ver quem que é o exportador na Tailândia ou na China, e a gente puxa ali uma capivara internacional ali, vamos dizer. A gente faz uma pesquisa por dados secundários de quem é esse exportador. Se está em alguma lista restritiva dos Estados Unidos, alguma lista restritiva da China, alguma questão assim. Primeiro a gente aprova o exportador, depois o cliente solicita a operação no portal, e depois ele faz um sinal do próprio bolso de 20%. E esse sinal é $20 mil vezes a PTAX do dia, né? Depois desse sinal do cliente, porque como a mercadoria não está performada, o cliente tem que aportar um valor do próprio bolso, não está embarcada, né? Do 100% ou do valor que ele está com crédito com vocês? É dos $100 mil que ele tem que pagar, ele dá de sinal $20 mil. Que seria a entrada. Exato. Isso ele deposita na conta dele na Vixtra, né? Como o pagamento tem que ser 100% antecipado, ele deposita esse valor. Vou arredondar para 6, né? Infelizmente o dólar está 6 já. Ui. Mas ele deposita R$120 mil na conta dele na Vixtra. E aí a gente fecha o câmbio de toda essa operação para correr com os trâmites operacionais e no dia seguinte a gente envia a operação para assinatura para no dia seguinte financiar os 80% e creditar a conta do cliente na Vixtra em reais. A gente faz uma TED para o banco de câmbio que emite o SWIFT. Então, diferente do nosso modelo pós-embarque, é um dinheiro carimbado, né? Um dinheiro carimbado para pagar o exportador. Ele não pode usar, como bem entender, como flex, né? Então, mas a gente tem essa operação que foi a primeira operação da Vixtra, mas a gente percebeu em 2022, nosso primeiro ano de operação, que quando a gente estava num pitch comercial com o cliente e perguntava, você tem prazo com o exportador? E ele falava sim, a gente não era atraente. E aí que veio essa questão essa inovação de nascer pós-embarque, né? E ficar trocando BL, que isso destravou muita coisa e a gente conseguiu escalar o crescimento com isso. Nessa segunda operação também pode trocar o BL? Também. Pode? O que muda é o gatilho do começo, assim.
Uma começa com BL, né? Uma começa com embarque e outra começa com invoice. Mas quando a gente faz essa operação crédito pré, a nossa garantia é um BL futuro XYZ que está atrelado a invoice XPTO. Mas quando esse BL chegar no Brasil, se eu aprovei um prazo longo para o cliente de 240 dias, quando chegar ele troca por outro. É só o começo que muda. Entendi. Só o start inicial, ok. Uhum. Muito bom, e é interessante, porque me parece ser razoavelmente simplificado, né, a metodologia de vocês. Uhum. Que é uma semana, mais ou menos, para vocês analisarem e colocar um retorno se o cliente foi aprovado. Eu imagino que o exportador deve levar um pouquinho mais de tempo, porque você tem que fazer as investigações internacionais. Mas aqui no Brasil, o importador, ele deve conseguir muito mais rápido do que um Fininp, né? Sim, isso é um super diferencial nosso, Cris. Que a nossa análise de crédito é em 3, 4 dias. A gente recebe os documentos, analisa em 3, 4 dias. No momento de abertura de conta, a gente já pede, se o cliente for operar o crédito pré, já pede quais são os exportadores deles, né? Para já aprovar também. E a operação é super ágil em si, né? Enviou os documentos, dinheiro em conta no dia seguinte ou o SWIFT realizado no dia seguinte, né? Então, a agilidade é um super diferencial nosso. Ótimo. E aí, quando você analisa o importador, é que vocês já aprovam ou não, e a quantidade de crédito, e a taxa também? Já fica aprovada nesse momento? Exatamente. Pós-comitê de crédito, a gente vai chegar numa proposta comercial com 4 parâmetros, né? Então, é o limite de crédito total, a taxa, o prazo, que pode ser ou pagamento único no final da operação, no vencimento, ou parcelado também, e o percentual financiado, que é o percentual que ele vai ter de financiamento sobre BL, né, sobre embarques recentes dele, ou sobre a invoice. E esse percentual a gente vai no máximo até 80%. Uhum. Nos dois casos, né? Nos dois casos. Ok. Perfeito. E aí também independe se for uma grande empresa ou uma empresa de médio porte. São algumas outras condições que vocês olham, ou seja, vocês conseguem trazer de uma forma muito mais eclética ou popular para todas as empresas que tiverem, atenderem os requisitos mínimos, é isso? Exatamente. Que já é bem diferente também do que a gente estava falando agora há pouco, né? Que eles preferem apenas as empresas grandes. Vocês não são seletivos quanto a isso, e sim quanto ao crédito e se ele atende os pré-requisitos básicos, que é faturamento, tempo de empresa, alguma coisa assim. Perfeito. É isso? É isso. Muito mais simples, realmente. E tem algum caso que você pode compartilhar com a gente para ilustrar e trazer assim como uma solução de sucesso para algum cliente? Teve alguns casos. Eu vou citar 3 casos, cada um tem uma história diferente. Aham. Teve um cliente nosso que é um importador de pneus, Ah, iniciou pneus também? pneus. Ah, Ele iniciou com um limite de crédito com a gente de R$800 mil em março do ano passado. E ele tem todas as operações. Ele paga antecipado, ele precisa de giro para nacionalização. Como você comentou, pneus é muito intensivo e tem muitas dores financeiras também. Até tem um parceiro do setor de pneus que falou que sobre o valor FOB, você faz vezes 3, que é o preço total de nacionalização, né? É muito caro nacionalizar pneu. Então, é uma dor latente deles. Mas a história desse cliente é que ele usou tanto a solução da Vixtra, gostou tanto da solução, que começou em março de 2023 com R$800 mil de limite de crédito e hoje está em 7 milhões. uau! Então, ganhamos confiança do cliente. O E cliente ele aumentou a operação dele, pelo jeito. aumentou. A gente até tem um dado interessante que todos os clientes que entraram na Vixtra, 6 meses depois, aumentam em 30% as importações. Então, é uma maneira de alavancar as importações, porque a gente entra antes dos recebíveis, né? A gente entra quando a mercadoria está no mar, né? No porto lá. Então, os clientes ganharam mais fôlego e aumentaram. É o que a gente estava falando, né, sobre o fluxo de caixa. Você pode usar de várias formas, né, no caso do Flex, mas de qualquer maneira, se você, mesmo que seja com a invoice, o segundo caso que você explicou para a gente, ou seja do primeiro, que é o Flex, o cliente ganha no seu fluxo de caixa de qualquer forma, porque ele não tem que tirar total do seu caixa aquilo. E ele consegue ter mais competitividade, ele pode investir em outras coisas, ele pode ampliar, ele pode investir em marketing, ele pode investir em N outras coisas, esse dinheiro que ele teria que pagar antecipado. Exatamente. Muito interessante. E algumas empresas provavelmente devem falar para você, mas eu tenho dinheiro.
Aí eu pergunto, nesse caso, é mais do que isso, né? É você poder usar aquele dinheiro para outros investimentos, que às vezes a gente não coloca na ponta do lápis. Eu ouço muito isso. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu tenho fluxo de caixa, ok. Mas se você pudesse usar esse dinheiro, aplicar em outras situações, seria interessante? E a maioria diz sim. Se eu pudesse importar e aplicar em outras operações ao mesmo tempo, seria interessante para mim. Exatamente. Tem algumas empresas que têm a cultura de que financiamento é o satanás, né? Mas, na Exato. verdade, não é, né? É uma maneira de usar o dinheiro de forma mais inteligente, né? Estratégica, né? Estratégica. E ganhar prazo e fazer outras coisas fora... Muitas empresas pagam com recursos próprios dos sócios, né? Uhum. Na verdade, você pode pagar com a sua operação. Você pode pagar com o seu embarque, né? Em vez de descapitalizar um dinheiro de lucros acumulados ali da empresa, né? Então... Mas tem algumas empresas que é mais difícil mudar, né, essa mentalidade. É porque eu acho que vem um pouco da cultura, né? Que Uhum, a gente ainda acredita que é, é sempre a última alternativa. exato. É o que você falou, queima às vezes os imóveis, os bens. Não é que queima. Imobiliza tudo isso na empresa. Uhum, E não seria necessário. Você poderia ter isso de uma outra forma. E às vezes acaba imobilizando e perdendo até dinheiro, exatamente. né? Porque o bem estaria valorizando de uma outra forma ou poderia ser utilizado de outras formas. E isso também não faz com que um sócio, agora pensando aqui, um sócio pode ter o dinheiro para aportar e o outro pode não ter, pode causar uma certa confusão. Sim, Nesse caso, exatamente. você está usando a própria mercadoria da empresa, ou seja, não tem Exatamente. nem confusão entre sócios. Exato. Muito bom, gostei. Bem interessante. Quer contar mais algum caso pra gente? Você contou dos pneus desse cliente, Sim. conta mais algum pra gente. Tenho mais 2 casos interessantes para contar. Um é que um cliente nosso, um dos nossos primeiros clientes, no primeiro ano de operação, só importava aéreo, Hum, conheceu a nossa solução e começou a importar marítimo. Ele só importava aéreo porque ele vendia um pouco sob demanda e aéreo é mais caro, mas chega rápido, né? Chega em 30 horas. é, é. O aéreo, ele é uma solução interessante para alguns casos. Para algumas empresas realmente não compensa devido ao perfil da sua mercadoria, né, trazendo marítimo. Mas se a gente está falando de um volume grande e recorrência de rotas, não dá para a gente programar e sair um pouquinho melhor essa história, né? Ele pagava muito caro de Eu frete, de imagino. recorrência de AWB. Uhum. Conheceu a nossa operação, passou a importar marítimo, cresceu muito, foi um cliente super relevante da nossa carteira, se capitalizou tanto, cresceu tanto, a Embraer investiu no cliente. Uau! É um cliente, nossa, é um cliente que é um caso de sucesso também, que eu lembro, a empresa faturava 40 milhões em 2022 e passou a faturar 200 milhões, assim. Aumentou o fluxo. De 2022 para cá? Hoje a empresa fatura na casa de 300, 400 milhões. É impressionante. Caramba! Mudou o fluxo todo para marítimo, porque conseguiu, né, Se se organizar e ter. organizar, e é um caso bem legal. E um outro caso interessante que aconteceu, isso foi uma questão de dia a dia da operação, Uhum. né? Foi muito interessante esse caso que eu nunca vou esquecer, que o cliente chegou assim, queria fazer a primeira operação com a Vixtra, falou assim, Vixtra, vamos iniciar a primeira operação. Eu tenho aqui 83 invoices atreladas a 12 Quantas? BLs. 83 invoices. Atrelada a 12 vezes. Uau! Eu tenho aqui 83 invoices atreladas a 12 BLs. São embarques recentes que eu tive. Quero fazer uma operação com vocês. E aí eu tava na ligação com o cliente e com o time de produtos. Aí eu deixei no mudo e falei, como a gente faz isso? São 95 PDFs, né? Uhum. E deu certo. Dia seguinte o cliente recebeu a grana na Uau! conta. A agilidade, a Foi equipe, muito né, se legal esse dedicou caso. mesmo. Foi muito legal esse caso. E a gente fez pelo cliente, né? A gente discutiu internamente comercial aqui e produtos e a gente lançou para o cliente. Para ficar mais simples, né? Do que o cliente lá, colocado 95 documentos. Até porque até ele conseguir concluir, né? Sim, mas foi um caso bem legal que foi muito bom, assim, por vários motivos. De primeira impressão com o cliente foi muito bom, acho que mostrou agilidade, mostrou... Foi um caso bem legal. E até ajudou a gente a pensar em novas coisas do ponto de vista tecnológico, né? Porque é uma operação difícil, ter que gerir 12 BLs ali, o rastreio de 12 BLs.
Então, é um cliente que importa muito e as invoices são de valor pequeno. Na soma, dão um valor grande. Então, até tem ajudado a gente a pensar em novas soluções. São exportadores diferentes? São exportadores diferentes. Imaginei que fosse alguma coisa assim. Sim. Aí ele consolida tudo por isso. E é bem interessante mesmo, porque para esse tipo de perfil, ele poderia realmente não conseguir. Imagina no banco comum, o pessoal não entendendo muito bem o que é o que. Meu Deus. Com 95 documentos, né? Com 95 documentos. Nossa Senhora. Eu acho que ia demorar um tantão de tempo para ele conseguir, se ele conseguisse. Com certeza. E depois para gerenciar isso, né? Que o banco ia ficar lá pedindo. No dia seguinte, cadê o BL? Cadê a ADI? Sim. Que eles não conseguem entender, né? Que é uma programação. Exato. Difícil. E é uma realidade bem complexa, porque muitas vezes, não é falando mal dos bancos, né? Eles têm todos os seus méritos, e até agora foi o que deu muitas vezes as mãos para os nossos importadores, para os nossos empresários, mas infelizmente a área de Comex dos bancos não sabe muita coisa sobre Comex, na sua grande maioria, não todos, é claro, mas na sua grande maioria. E aí, ao invés de ajudar, acaba dificultando tanto a vida dos importadores e exportadores, quanto a nossa, né? Uhum. Nós, aqui do nosso lado, como uma empresa de estratégias e auxílio em logística, documentação, tudo, a gente faz o porta a porta, atrapalha muito o nosso dia a dia também. Porque eles ficam lá trazendo dificuldades para o cliente, muitas vezes. E o cliente acaba deixando de operar por essas dificuldades, que eu costumo dizer que elas são dadas para depois se vender alguma solução. Então, é quando a gente traz facilidade, bom atendimento, agilidade, não só os importadores, mas tudo que está em volta cresce. Você tem mais geração de empregos, você tem mais empresas que estão faturando, ou seja, é uma cadeia que gira mais rapidamente. Muito bom e muito interessante. Quer acrescentar mais alguma coisa de curiosidade para quem está nos assistindo hoje? Eu acho que fica aqui a mensagem, né? Se quem estiver assistindo for um importador marítimo, que tenha recorrência, que sempre tenha... Que não seja do Chile Salmão do Chile, e não? salmão. Sim. Que seja um importador... A gente adora salmão, a gente adora o Chile, mas não vai viabilizar, né? Não vai dar nem tempo. A mercadoria chegou, já vai estar fazendo outra. Acho que essa é a mensagem. Se for um importador, quem está escutando aqui, um importador marítimo, que tenha recorrência, né? Sempre mercadorias em produção, que estejam embarcando nesse momento, que estão no mar nesse momento e estão sendo nacionalizados agora, né? Que sempre tenha BLs, né? Que o dia a dia seja BL, de um produto mais padronizado, né? Menos customizado. Essa é a nossa regra geral, né? A gente está em crescimento. Mas a maioria, né? A maioria, a maioria. Então, acho que fica a mensagem que estamos aqui à disposição. Temos um portal também de serviços totalmente dedicado ao importador. Acabei aqui falando mais da solução financeira em si, mas a gente tem um portal que tem vários serviços. Tem rastreio de carga grátis, fechamento de câmbio em tela, tem um dashboard de Business Intelligence também, que o cliente tem todo o histórico ali das importações, visão logística, visão financeira, histórico de impostos que pagaram, histórico de tempo de chegada da mercadoria versus modal. Tem todo um histórico do cliente também. E a gente está sempre de olho às inovações do mercado e tem muita coisa por vir. A gente já implementou agora no portal a gestão de garantias pelo portal. Então, a troca do BL é pelo portal. A gente está desenvolvendo uma ferramenta que vai ler o BL e já vai sair a operação de crédito também, um OCR, né? Entendi. De BL. Então, a gente está sempre de olho em melhorar o portal. O que a gente quer é ser a melhor solução de importação PJ aqui, né? Começamos pelo crédito para importação, mas tem muitos outros serviços, né? Então... a gente conhece alguns já com vocês, né? Sim. A gente faz algumas operações. E a sinergia toda acontece por esse carinho em buscar entender a dor do nosso cliente, né? E entender que a dor dele é a nossa dor. Exatamente. E a dor da população é o que a gente estava falando. Gera toda uma cadeia de empregos, de faturamento, de crescimento para o país, de aumento do PIB, enfim. Só temos a ganhar, né? Muita gente fala assim, importar não é bom, porque acha que vai estar tirando alguma coisa do país. Ao contrário, a gente está cada vez crescendo mais, né? Desde que nos colocamos realmente para fazer com excelência as importações
e as exportações, até porque muitas exportações dependem de produtos importados, né, que entram no seu cadeia produtiva, nós passamos a exportar muito mais de lá para cá, desde que a gente começou a aumentar nosso número de importações. E o nosso PIB também veio crescendo. Vem também trazendo novidades e agregando muito para a nossa agricultura, que é um dos principais pilares do país também, em termos de produção própria local. Ou seja, só tem a agregar. Eu só vejo que importar importa sim. Exatamente. Sim. Fernando, foi um prazer te receber aqui. Prazer foi todo meu. E conversar um pouco, esclarecer um pouco mais essas dúvidas. E será um prazer poder trazer mais soluções quando você tiver coisas diferentes para trazer aqui para os nossos clientes, trazer aqui para a Kroll. Por favor, venha nos visitar e nos contar tudo que tem de novidade para o próximo ano depois. Com certeza, estamos à disposição aqui. Obrigado, Cris. Obrigado, time Akron. A gente que agradece. Ficamos aqui com mais um Comex Sem Fronteiras. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês os nossos contatos. Quem quiser saber mais sobre a operação, né, essa operação de financiamento, de importação, pode entrar em contato conosco, que vamos te auxiliar. Vamos trazer o contato do Fernando depois para vocês também. E vamos importar. Muito obrigada, Fernando. Foi um prazer. Cris. Obrigado. E acompanhe nas nossas mídias, acompanhe no YouTube, no Spotify. Aproveita, entra lá, curte e sigam a nossa página. Se vocês clicarem no sininho, toda vez que tiver novidades, vai aparecer para vocês. Então, nos acompanhem.